em contradição à vida em Cristo. Agora, outra coisa é ele abandonar a vida em Cristo. E o sentido aqui é justamente esse. É abandonar a vida em Cristo. Vamos atentar novamente para o contexto para entendermos isso aqui. Versículo 11, ele diz assim, a esse respeito. E você vai ver que essa frase, a esse respeito, do versículo 11, do capítulo 5, está em plena harmonia com o versículo 1 do capítulo 6, quando ele diz, por isso. Então, observe, vamos lá, deixa eu colocar isso bem didático para vocês. Quando você chega aqui no versículo 11 do capítulo 5, quando ele diz, a esse respeito, você tem os versículos 1 a 10 como contexto dessa frase. A esse respeito, a respeito da grandeza, da altura, da largura, do comprimento, da profundidade, de tudo aquilo que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tinha muitas coisas para dizer para vocês. Agora, quando ele diz assim, por isso, aí você tem que pegar aqui, desde o versículo 12, pois devendo já ser mestres, em razão do tempo, quanto tempo passou, e vocês ouviram, receberam, quantos depósitos foram feitos, quantas palavras, quantas horas de meditação, estudo, quantas reuniões de aprendizado, quantas lições, quantos capítulos, quantos livros, quantas coisas foram ministradas de Deus na sua vida, e é isso que ele está dizendo, e vocês não cresceram, vocês ficaram preguiçosos, indolentes, é isso que ele está dizendo. Então, quando ele está terminando isso, aí ele vai dizer assim, todo que usa, versículo 13, usa o leite, ele está falando do leite no sentido de uma criança que toma leite, leite materno. Ele está dizendo, uma criança é inexperiente na palavra da justiça. Essa palavra da justiça, há muitas verdades debaixo dessa frase grandiosa. Essa palavra no sentido governamental do plano e do propósito de Deus. Essa é a palavra da revelação do caráter de Deus, do supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Aí ele diz, todo que usa leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o mantimento, a comida sólida, é para os adultos, para aqueles que têm pela prática suas faculdades. E aqui faculdades, fala do homem interior, no que diz respeito à alma, mente, vontade e emoções, mas ele não está falando disso, ele está falando aqui das faculdades em relação ao espírito do homem, a sua intuição. O que é a intuição do homem? O que é a intuição em nosso espírito? Em resumo, a intuição é aquela faculdade, onde a voz, a palavra de Deus é transmitida. Quando a palavra de Deus nos é transmitida, ela entra por meio de uma faculdade no nosso espírito, que é a intuição. É onde você recebe a palavra. E aqui nós temos uma outra faculdade, que é a consciência. É na consciência que se manifesta toda a realidade, toda a plenitude da espiritualidade, ou daquilo que é celestial. Essa é a maior faculdade que nós temos no nosso espírito. E aí nós vamos para uma outra faculdade, que ela é chamada de comunhão. Não é as emoções da alma, é a comunhão, onde se processa as revelações, onde se processa as experiências, por que não dizer toda a realidade espiritual? E aqui que ele está falando. Mas numa criança, sabe onde processa tudo? Na alma. Tudo fica na mente e nas emoções. Mente e emoções. Então um cristão, ele tem a capacidade, 2 cristãos entram numa reunião, um infantil, que só toma leite, e a palavra é ministrada, sabe o que ele entende? Nada. Ele olhou para o pregador, e chega em casa e diz assim, nossa, o irmão prega muito bem, nossa, eu gostei muito, ele coloca umas coisas interessantes lá, entendeu nada. Ele olhou o pregador, ele avaliou a mensagem. Um cristão maduro, a palavra entrou, a palavra está trabalhando, a palavra está esmagando, a palavra está construindo nele mais de Cristo, a palavra está conformando ele ao Senhor, a palavra está mostrando os seus pecados, suas falhas,
seus erros, a palavra está encorajando, a palavra está abrindo os seus olhos, a palavra vai penetrando profundamente na sua vida, se torna um depósito dentro dele. Sabe onde essa palavra aloja? No seu espírito. Ela se torna espírito e vida dentro dele. Mas no imaturo, sabe o que a palavra se torna? Pó. Quando ele sacudir, não tem mais nada. Ele vai precisar de uma outra reunião. Não tem alimento. Ele vai sempre querer o leitinho. Isso é imaturidade. Irmãos, eu falo para vocês, é uma tragédia uma igreja que não quer crescer. É uma tragédia ver irmãos imaturos. É uma tragédia. Essa é uma exortação séria. Aí ele diz, esse cair aqui no versículo 6, é muito interessante porque é um termo único em toda a Bíblia. Ele só existe aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 6, e caíram. Então é um termo único. E se você estudar esse termo, você vai ver que ele é formado de dois vocábulos. O termo é parápito, ou parapípto. Aqui nós temos a preposição para no grego, que é perto de, ou ao lado de. E pípto significa cair para o lado. É aquele que fica na margem do caminho. É aquele que caiu do lado do caminho. Não é aquele que caiu no sentido para baixo em si, mas o sentido aqui, a força da palavra, mostra o cair para o lado. É aquele que se apartou. O sentido é esse: descer de um lugar alto para um lugar mais baixo. E a descrição aqui é espiritual, é uma degradação espiritual. A melhor definição desta palavra é degradação. É uma pessoa que saiu de uma experiência nos lugares mais altos para uma experiência mais baixa, mediocridade. E o sentido aqui é justamente esse. Agora, cair de um lugar alto para um lugar prostrado, à beira do caminho. É isso que esse escritor está dizendo. Aí ele diz, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. Não é você pegar esse cristão e fazer ele confessar o Senhor de novo, trazer ele para os princípios elementares, ensinar para ele agora tudo que ele aprendeu na infância espiritual. Não é isso. Imaturidade não é tratado dessa forma. O que ele está dizendo é que maturidade é uma queda, é aquele que não cresce, mas ele cai para o lado. Você consegue entender essa exposição? A hermenêutica é muito clara aqui, irmãos. Observe, a questão aqui não é arrependimento, a questão aqui não é arrependimento para o novo nascimento, não é. Isso aqui é a salvação do Espírito, isso já aconteceu conosco. O assunto aqui é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Este é o assunto que esse escritor está tratando aqui. Esse é o assunto que nós precisamos entender. É a salvação da nossa alma. É o progresso espiritual. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar, minha irmã. Porque quando o cristão acha que ele parou, na verdade você não parou. A Bíblia chama isso de queda. Chama de um cair, chama de degradação, chama de infantilidade. Vamos nos tornar, irmãos, cada dia, uma igreja que ama a palavra do Senhor. Eu te encorajo a isso, a amar a palavra do Senhor. Que você possa viver a vida cristã com maturidade, com crescimento. No livro de Romanos, nós encontramos lá no capítulo 8, duas palavras para filhos. Uma é tecno e a outra é huios, filhos maduros. Filhos maduros, o que Deus procura hoje são os filhos maduros, uma igreja madura, uma igreja onde Deus possa revelar a que horas estamos da noite, que Deus possa revelar qual é a situação espiritual de todo esse cenário que está diante de nós. Que o Senhor possa revelar qual é a natureza do nosso chamamento nesse momento. Porque se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos nos perder nesta hora.
Deixe-me mostrar algo para vocês. Em Apocalipse, capítulo 7. Nós já estudamos isso outras vezes, mas a repetição é a quinta essência do ensino, então não tem nenhum problema a gente repetir. As professoras aqui sabem disso melhor do que eu. Apocalipse capítulo 7.